Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos ler o capítulo 18 do livro de 1 Reis. Eu convido você a ficar até o final desse vídeo. Você vai se surpreender com tantas maravilhas que Deus passa para nós e às vezes nós passamos desapercebidos e não tomamos, atentos sobre o que Deus está falando conosco, o que Deus está nos revelando, qual o segredo, E agora, nesse capítulo 18, aqui do livro de 1 Reis, você vai estar sabendo de tudo o que Deus está passando para nós através desse capítulo. Então, eu convido você, se você tem uma Bíblia aí do seu lado, pegue sua Bíblia e vamos junto fazermos essa leitura, que nos diz: depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Vamos parar para pensar. Nessa época de Elias, as coisas não andavam muito bem para aquele povo. A gente observa que havia muita fome porque não havia chovido, não tinha chovido naquele local. Então a terra estava clamando por águas, não tinha chovido. Aí Deus usa Elias, um profeta, para dizer para o rei Acabe que vai chover. Deus avisa Acabe que vai mandar chover, que vai chover. Elias vai, apresenta a Acabe. A gente observa que a fome lá em Samaria era extrema. Agora você imagina uma fome extrema. Não tem comida para ninguém. É seca. Se vê o solo muito seco, ele começa até a rachar de tão seco, E em Samaria já havia essa extrema fome. Talvez você me pergunta, mas por que existia essa fome tão extrema naquele lugar? Nós vamos nos lembrar do que Deus fala, transmite para o povo de Israel quando ele tira o povo do Egito. Ele diz para o povo: se vocês não me obedecerem, eu enviarei peste, enviarei fome extrema. E a Bíblia fala que Deus iria sempre multiplicar essa fome, multiplicar o castigo para com Israel. Deus, ele antes que ele aconteça algo, ele avisa. Ele já havia dito para o povo de Israel: se vocês não andarem no meu caminho, eu irei castigá-lo. Só que aquele povo não obedeceu. Achou que era balela o que Deus estava falando. E isso aconteceu de fato. Deus cumpriu a ordem que ele falou. E essa ordenança de Deus, ela não morreu quando Jesus veio. Isso aqui, ele continua até os dias de hoje. Talvez a sua casa, tá uma bagunça, tá uma fome, tá falta de emprego, tem doença, tem praga. Tudo está acontecendo no mesmo tempo, às vezes. Vem as pragas todas, não é praga, é castigo. Vem esses castigos tudo junto, às vezes. Aí você me pergunta, mas por que eu estou sendo castigado? Porque tem muita gente que acha, que
As coisas ruins na vida dela vêm por um acaso, por causa de todo mundo acontece, né? Todo mundo tem coisa ruim na família. Se você pegar toda a família do mundo inteiro, né? Sempre vai haver um ali comentando que tá aborrecido com o pai, aborrecido com a mãe, aborrecido com o filho, tá desempregado, na casa dele tá faltando tudo, tem ferrugem em casa, tem goteira em casa, o carro fica só estragado, fica mais na oficina do que na garagem, e um monte de maléfica, né, acontecendo ao mesmo tempo. Aí você pergunta, isso é normal, isso é porque nós estamos no mundo, esse mundo é o mundo do demônio, esse mundo é o mundo... Não é por causa disso, é por causa da sua desobediência. Porque se nós voltarmos um pouquinho atrás, lá em Deuteronômio, vamos ler aqui, se você tem sua Bíblia aí, você pega aí, Deuteronômio 28, lá está dito o que Deus exige de nós. E também lá está dito que se nós não escutássemos, não observássemos os mandamentos do Senhor Deus, viria sobre nós todas as maldições que estão escritas, né, no livro de Deus. Então, irmãos, vai ser tudo tudo maldito, vem tudo maldição. É maldito no campo, nós seremos malditos no campo na cidade. Então fala assim, eu vou... Quantas pessoas, né, que está no campo, tá uma seca, eu vou vender tudo, vou para a cidade, né? Eu vou tentar a vida na cidade, a cidade é melhor, tem mais condições. Só que chega na cidade, as coisas pioram para ele. É bem pior do que lá tá no campo. Ou às vezes está na cidade, quer ir para o campo, quer ter uma vida melhor, mais confortável, chega lá no campo, a vida é árdua, né? Por que isso? Aí a pessoa fica perguntando por que Deus não abençoa. Ora, às vezes vai na igreja, dá dízimo, dá oferta, mas a vida delas não melhora. Qual é a razão? Deus não está olhando para você? Aí que eu vou dizer uma coisa para você. Se você é uma pessoa que é castigado, né? Que isso é castigo. É porque você está em desobediência para com o seu Deus. Isso é para toda a humanidade. Toda a humanidade. Você vê que todo mundo sofre. Mas porque todo mundo está em pecado. E nós temos que nos regenerar. E para nós regenerarmos, conhecermos o nosso pecado que está em nós, nós precisamos conhecer a revelação de Deus. O que Ele pede para nós. O que Ele exige de nós. Tanto que Ele mesmo disse, obediência quero e não sacrifício. Ele nos avisou isso. Ele quer obediência aos mandamentos dele. E essa obediência é se nós escutarmos, atentarmos, né, para a palavra dele. Obedecendo os seus ensinamentos, seguindo as regras dos seus ordenamentos que ele passa para nós. E aqui fala, Acabe chamou Obadias, o mordomos, e Obadias temia muito ao Senhor. Pois sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu. 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de águas e a todos os rios, pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos e mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Para você ver a fome que eles estavam passando. Era uma fome extremamente selvagem, né? Vamos dizer assim. Era uma fome extremamente ruim. Acabe e repartiram entre si a terra para percorrerem, e foram a sós, Acabe por um caminho e Obadias por outro.
Quando, pois, Obadias já estava em caminho, eis que Elias se encontrou com ele, e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Naquela época, era muito reverenciado os profetas, porque Deus falava muito mais com eles. Então, eles eram respeitados pela sociedade, no sentido assim, né, de profetizar algo, porque a palavra deles se cumpria quando eram profetas de Deus, porque também existiam os profetas de Baal. Os profetas de Baal também, não podemos esquecer disso, também realizavam milagres. Só que os profetas de Deus, eles combatiam, eles faziam mais milagres do que os profetas de Baal, porque os profetas de Deus eram abençoados por Deus. Então ele disse: sou eu, vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Ele, porém, disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para ele me matar? Vive o Senhor teu Deus, que não há nação nem reino aonde meu senhor não tenha mandado em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então os fazia jurar que não te haviam achado. Agora tu dizes: vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui. E será que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde? Olha só, ele estava tão preocupado, né, que não encontrasse de novo Elias. Elias falou: pode falar para o seu senhor que eu estou aqui. Ele falou: não, eu vou levar você até lá, porque se o senhor sumir, e como que eu vou fazer? Eu vou morrer, porque o rei, ele quer o senhor, ele está querendo a tua presença na presença dele. Aí ele fala, olha assim: e será que, a partindo-me de ti, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde? E vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Todavia eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa cova e 50 noutra, e o sustentei com pão e água? Aqui, e agora tu dizes: vai, diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui, ele me matará. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje hei de me apresentar a ele. Aqui, Elias se posicionou: vai, fala para o teu senhor, que hoje eu apresentarei diante dele. Então foi Obadias a encontrar com Acabe. Aqui a gente observa essa palavra, que Elias disse com firmeza, com autoridade. Tanto que Obadias, ele se recuou, né? E foi até Acabe. Ele obedeceu a ordem de Elias. Que aqui fala, ó: então foi Obadias se encontrar com Acabe. Ele anunciou. Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, lhe disse: és tu perturbador de Israel? E respondeu Elias: não sou eu que te tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa do teu pai, por tendes, olha só o que eu estou falando com vocês, e olha só o que Elias fala para Acabe. Elias respondeu: não sou eu que tenho perturbado Israel. Acabe estava achando que quem estava mandando toda aquela praga, aquela maldição, pedindo maldição para Deus, para Acabe, era Elias. Só que Elias chega para ele e fala: olha, não sou eu que está trazendo todas essas maldições para a sua casa. Aqui, ó: não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa do teu pai, por terdes deixado os mandamentos do Senhor, e por teres tu
tu seguido a Baalins. Tá vendo? Não é. O mal não tá no mundo, no sentido que gera para todo mundo. Quando vem, é como a chuva, né? A chuva cai para todos. Só que o mal, ele só cai para cima daquela pessoa desobediente. Aqui Deus está nos revelando isso. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias, olha aqui, ó, você está observando? Acabe reúne todo o povo de Israel, o povo que estava contaminado com as coisas mundanas, com a desobediência aos mandamentos de Deus. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando estareis indecisos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se é Baal, segue-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Porque o povo estava tão entranhado na lama do pecado que eles não sabiam, nem eles mesmos sabiam responder. Porque eles adoravam a Deus e ao mesmo tempo eles adoravam o diabo, Baal. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Sejam dados a nós 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e dividam em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metem fogo. E eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Observa como, aqui a gente observa como Elias, né, era íntimo com Deus, como Elias obedecia a Deus, porque aqui Elias está mostrando para nós que quando a pessoa anda na presença de Deus, Deus ouve essa pessoa. Não importa quem é essa pessoa, mas Deus ouve essa pessoa. Então, invocai o nome do Senhor, vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. Olha só, o povo ainda concordou com Elias. O que o povo era para ter dizendo? Não, Elias, não precisamos disso. Nós sabemos quem é Deus. Nós pedimos perdão por nosso Deus. Mas o povo, o que o povo respondeu? Esta palavra é boa. O povo estava tão cego espiritualmente, tão contaminado com os espíritos trevosos, que o povo não abriu a mente deles para falar. É como às vezes você está assim nessa situação. Talvez você está tão contaminado com as coisas mundanas que as coisas espirituais de Deus estão apagadas. Se você fazer agora uma reflexão, parar para fazer uma reflexão, você vive mais para fazer a vontade de Baal do que para fazer a vontade de Deus. Eu pergunto, quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você lê a palavra de Deus? Quantas vezes você obedece a palavra de Deus durante o dia? Você já observou que você faz mais as coisas para o mundo, do que as coisas de Deus? E isso nós temos que nos raciocinar, nós temos que nos refletir e ver onde que o nosso pecado se encontra. Onde que, como diz aquele ditado, onde eu estou amarrando meu bode, né? Onde você está amarrando.
E eles, esse povo de Israel, quando Elias falou isso, eles acharam que era boa a palavra de Elias. Não, Elias, ótimo. Porque eles acreditavam piamente, porque era 450 profetas apenas contra um, né? Era apenas um do lado de Deus e 450 do lado do diabo, que era do Baal. O diabo fazia as tramas deles lá, né? O feitiço dele lá, o povo fazia o feitiço deles lá, invocando o diabo. E Elias estava sozinho, ele confiava em Deus. Depois disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, mas não meteis fogo ao sacrifício. E tomando o novilho que lhes dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não houve voz, ninguém respondeu. E saltavam em volta do altar que tinha feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que imite, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em alta voz, conforme seu costume, se retalhavam com facas, com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Olha só a atrocidade que chegaram o povo de Israel. Aquele povo que estava sendo escravo, que Deus tirou do Egito. Perdão. Olha só aonde que eles chegaram. A que ponto que eles chegaram. Retalhavam seus corpos. Olha o perigo. E o povo todo acompanhavam aqueles profetas. Eram 450 profetas. Imagina você com 400. Para nessa cena. Para essa cena. Medita nela. Imagina você, um homem sozinho, tendo um holocausto, né? Um boi, digamos assim, estava lá para ser holocausto. 450 homens em volta, clamando em alta voz. Agora você imagina o barulho. E sangrando seus corpos, cortando seus corpos com faca. Imagina essa cena. Correrem sangue. Agora imagina 450 homens se cortando. Imagina o sangue correndo. Tanto sangue correndo daquele local. Também sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém, não houve voz. Ninguém respondeu nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Ele vai, Elias sozinho, pega as pedras e faz o altar. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor um altar, um rego, que podiam caber 2 medidas de semente. Agora você vê como, né?
Elias preparou todo o altar. Ele prepara o altar e ele ainda faz uma vala em volta do altar para a água, né? Para aquela água ficar ali, não sair dali, daquele local. Escuta só. Então armou a lenha e dividiu no novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E diz ainda: fazei-o pela segunda vez, e o fizeram segunda vez. De novo ele falou: fazei-o pela terceira vez, e fizeram terceira vez. Então eles derramaram 9 cântaros de água sobre o altar. A lenha estava molhada. Tenta você conseguir acender um fogo com lenha molhada. Agora tenta você conseguir acender um fogo onde está todo encharcado de água. Não bastava a lenha, mas eles também estavam todo encharcado de água. Você já parou para pensar? De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também o rego. A vala, né, que nós falamos de vala, foi toda enchida de água também. Sucedeu, pois, que, sendo já a hora de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme tua palavra tenho feito todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fizeste voltar seu coração. Olha só a oração que Elias fez. Até parece que aquele povo não conhecia Deus. Nunca tinha ouvido falar de Deus. Talvez você está nessa condição. Talvez você conhece Deus. Sabe quem tirou você lá da lama. Mas só que você esqueceu de tudo que Deus fez por você. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha só, além de consumir a lenha, consumiu as pedras e a água, o fogo do Senhor que caiu sobre aquele altar. Quando o povo viu isto, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os agarraram e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Olha só, aqueles 450 profetas estavam enganando uma multidão. Quantos pastores que estão na frente de altar e estão enganando multidões? Quantos pastores? Hoje nós vemos, olha o escândalo, né? A Bíblia fala, né, que tudo que está escondido vai acontecer. Nós temos o Silas Malafaia aí, que é um grande, né, um homem que uma multidão segue ele. Uma multidão segue esse homem, fazendo com que o povo se, né? E quantos outros, né, que existem por aí? E quantos outros profetas que tem por aí? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de abundante chuva.
Acabe, pois, subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao cume de Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Enquanto que Acabe estava comendo e bebendo, o que aconteceu com Elias? Elias foi orar a Deus, foi agradecer a Deus, foi pedir a Deus que mandasse chuva para aquele povo. Olha o milagre que Deus fez através de Elias para aquele povo, que era uma nação. Era uma nação. Vamos ver a nação do Brasil, né? E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta lá 7 vezes. Elias estava de joelho, porque Elias prometeu a Acabe, vai chover, vai para sua casa, come e bebe que vai começar a chover. Que vem uma tempestade muito grande. Só que Deus não tinha falado para Elias que ia chover. Elias subiu ao Monte Carmelo e foi orar, pedir a misericórdia de Deus, pedir para que chova, para que o povo de Israel viesse, né, a ser renovado. Quantas pessoas que precisam, né, de ser renovadas? Quantas pessoas que estão precisando de ouvir esta palavra que eu estou falando com você, que você está ouvindo, que precisa ser renovado espiritualmente. Sucedeu que a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvem e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe, subindo ao carro, foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Irmãos, nós temos que confiar em Deus. Mas para que nós venhamos a confiar em Deus, nós precisamos de obedecer. Porque se você não obedece, você não confia, você não crê, você não tem fé em Deus. Não adianta você falar para mim, eu tenho fé. Não tem. Porque se você tivesse fé em Deus, você estava obedecendo os mandamentos dele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. E para você ter fé, você tem que obedecer. E para você obedecer, você tem que conhecer. Né? Você tem que conhecer. Como que você vai obedecer a alguém se você não conhece? Então, para você, é igual no médico. Quando você vai ao médico, o médico vai falar para você, ó, pega e compra essa aqui, vai dar uma receita para você, toma esse remédio, né? Vai por intermédio de terceiro. Você vai obedecer? Você nem viu a cara do médico. Você nem viu, porque vai falar, não vou comprar isso não conheço esse médico, não. Mas quando você vai lá, apresenta diante do médico, o médico passa uma receita, você já começa a acreditar. Não, eu fui no médico, o médico me passou essa receita. Eu conversei com o médico. Não é assim? É assim. Você tem que aprender a obedecer. Você tem que, para você obedecer, você tem que conhecer os mandamentos de Deus. Você tem que saber quem é Deus e como ele faz milagres. E acreditar nele. E confiar nele. Porque senão não vai adiantar. A sua vida vai continuar assim, ó. Toda tempestade vai te inundar. Te encher a tua casa de areia, de pedras, de destruição. Tem uma parábola, né? Pra gente edificar nossa casa na rocha e não na areia. E quem é a rocha? É Deus. Faz uma reflexão da sua vida. Aonde você está? Em quem você está confiando? Qual é o seu
desejo. Qual o seu desejo hoje? É ficar mais próximo de Deus ou ficar mais próximo do mundo? O que eu falo que é mais próximo do mundo? Se eu perguntar para você qual é o seu desejo, talvez você fale assim, o meu desejo é ter uma casa, ter um carro, ter uma família estruturada. Esse é o meu maior desejo. Então você está amando o mundo. Porque a Bíblia diz assim, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. O seu maior desejo tem que ser encontrar com Deus. A partir do momento que você pensa que o seu maior desejo é ter uma casa, ter uma família, ter um carro, ter um bom emprego, você está querendo as coisas do mundo. Por isso que tem muitos profetas, profetas que eu vou dizer, pastores, né? Que estão levando uma multidão, enganando uma multidão, porque o povo é ganancioso. Eles querem bens materiais. Se eu falar para você, olha, deposita 5.000 reais na minha conta, no Pix, que Deus vai te dar 15. Não pelos 5 que você vai gastar, mas pelo 15 que você vai achar que vai ganhar, você vai depositar. Porque eu falei. Não, aquela mulher é uma mulher de Deus. Ela falou para mim depositar 5.000 e eu vou depositar 5.000. Ela falou para mim que eu vou ganhar 15. Não é assim? Talvez você não tenha nem esse dinheiro, mas você vai emprestar e vai arrumar, que depois você paga o empréstimo, ainda vai sobrar dinheiro para você. É porque você é um ganancioso. Você ama mais o mundo, você não está amando Deus. E isso é geral, não é só com você, é geral. Então, busque as coisas de Deus, busque apresentar mais diante de Deus, busque ser obediente à palavra dele. Como ele mesmo disse. Se nós obedecermos, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós não devemos preocupar com o dia da manhã, com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, mas nós temos que preocupar em fazer a vontade de Deus. Esse é o mistério, esse é o segredo da felicidade. Talvez você nunca encontrou a felicidade, é porque você nunca procurou esse segredo. Se você vai lá acho que é no livro de Provérbios, aonde livro de Provérbios, no capítulo 2, que diz assim, que nós devemos buscar a sabedoria. Nós devemos invocar a prudência. Nós devemos procurar o entendimento. E aonde que está a inteligência, a prudência, o entendimento, o conhecimento, o temor do Senhor? Em conhecer a palavra do Senhor. Se nós queremos adquirir algo, nós vamos alcançar através desse caminho, procurando obediência, procurando o temor, procurando conhecimento, procurando, discernimento, a compreensão, a palavra de Deus. Andando nos caminhos de Deus. Assim, nós encontraremos a felicidade. Se você ler lá em Salmo, vamos ler em Salmo 91? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui para pegar o Salmo 91. Que ele, fala que aquele, quando nós lemos o Salmo 91, fala, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Antes dele falar todas aquelas palavras, de proteção para nós, ele adianta logo.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Talvez você fale, eu vou na igreja, eu habito no esconderijo de Deus. Eu vou na igreja todo domingo, eu louvo ao Senhor. Você faz só de boca, de aparência, mas no seu interior não é isso que está acontecendo. Nós temos que amar a Deus de corpo, alma, mente e espírito. Nosso pensamento tem que ser voltado a Deus. Tudo que fizermos temos que parar, analisar. É da vontade de Deus? Senhor, se for da tua vontade que eu faça isso, que o Senhor abra as portas. Se não for, o Senhor fecha. Nós temos que ter essa tranquilidade de nos colocarmos diante de Deus de forma voluntária. Faça de mim a tua vontade. Assim como Jesus falou. Faça de mim, Pai, a tua vontade. Não faça a minha. Porque às vezes você quer coisas. Quantas mulheres, né, que o marido já foi embora e elas ficam lá orando, jejumando, para que Deus traga o marido dela de volta. E às vezes ele vem e começa tudo de novo. Porque o diabo ouviu. Não porque Deus mandou, porque Deus não via. Mas é porque ela não soube pedir. Porque ela deveria, a primeira coisa que ela deveria fazer, faça a tua vontade, não a minha. Então, é nesse quesito que nós temos que andar com os nossos pensamentos, com a nossa fidelidade em Deus. Termino por aqui esse estudo. Que Deus abençoe você. Faça uma reflexão geral da sua vida. Porque você tem dia e hora para sair desse mundo. E você não sabe. A qualquer momento, Deus pode vir buscar você. E você, se você não estiver preparado, você não entrará no reino dele. Porque só entrará no reino dele aqueles que habitam, aqueles que fazem a vontade dele. Se você gostou desse estudo, compartilha, se inscreva no canal e que Deus abençoe, que você possa fazer uma reflexão da sua vida e voltar o mais rápido possível, se converter do seu caminho. Em nome de Jesus, eu desejo felicidades, que você encontre o caminho e ande conforme a vontade de Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.